Olá para você que nos acompanha. E os eleitores de Campinas vão passar por uma situação diferente nessas eleições. Depois de escolherem seus candidatos nas eleições gerais, os eleitores da cidade terão que decidir se as regiões do Campo Grande e do Ouro Verde vão virar distritos. E para conversar hoje com a gente aqui sobre este assunto, o diretor de comunicação da Prefeitura de Campinas, Arthur Araújo. Muito obrigado pela presença, Arthur. Que nós possamos esclarecer esse assunto para a população. Perfeitamente. Olá, Tiago. Olá, Matheus. É um prazer estar aqui. No que pudermos colaborar para esclarecer a população, estaremos firmes e fortes. Matheus, a gente foi até as ruas da cidade para ver essa situação. Se a população sabe o que vai ser criado, o que é um distrito, o que muda com esse distrito, né, Matheus? Olá, Tiago. Olá, Arthur. Olá, você que nos acompanha. Quem foi conferir essa situação foi a repórter Luíse Fávaro, que foi até as ruas do centro de Campinas e conferiu a opinião de alguns eleitores. Eu sou contra, porque eu acho que é só mais uma subprefeitura que só vai gerar mais confusão e mais gente para praticamente ficar, sei lá, à toa nisso aí, porque só vai gerar mais emprego para a gente trabalhar na política do nada. Não, estou sabendo agora. Não. Porque eu moro depois do Oeste, no Jardim Amazonas, aqui no distrito, então não estou sabendo. Quero melhoria, se não vai poder fazer nada, então deixa como está. Eu sou a favor, porque eu moro lá no Ouro Verde. Alguma coisa facilita, né? Mas não é totalmente. A população que mora lá precisaria ver o que vai trazer isso de bom ou não para eles para poder estar votando, né? E a gente também, que é eleitor, está se informando antes de votar. Eu creio que a administração tem que ter essa autonomia. Senão vira e vai criar mais cargos políticos nisso, né? Vai se criar mais cargos políticos. Aí eu não concordo. As regiões do Ouro Verde e do Campo Grande possuem juntas 430 mil habitantes, o que equivale a 40% da população total de Campinas. Se fosse uma cidade do estado de São Paulo, a região seria a 15ª em população do estado. Tiago. É isso mesmo, a 15ª em população do estado e a 4ª em índice de violência, segundo uma última pesquisa divulgada. Arthur, o que diferencia? Hoje nós temos as administrações regionais e nós temos alguns distritos em Campinas, como Barão Geraldo, Souza, Joaquim Egídio e Nova Aparecidinha. O que muda? Qual que é a estrutura? O que muda nesse distrito? Perfeitamente. Em termos administrativos, uma subprefeitura e uma administração regionais são muito parecidas. A grande diferença está num valor político. Os distritos nomeiam subprefeitos, é uma decisão do prefeito. E esse subprefeito ele tem, em tese, maior peso político na gestão, quando a prefeitura escolhe, ou no caso aqui vai ser a escolha popular, mas quando a prefeitura escolhe eleger uma região como um distrito, transformar aquilo numa subprefeitura, o nomeado ele costuma ser uma pessoa com mais trânsito, com mais proximidade da administração do que um administrador regional convencional. Então, a gente poderia afirmar assim, a estrutura, maquinário, funcionários é muito parecido com uma administração regional. O que muda realmente é a figura do subprefeito. Então. Perfeitamente. Eu até gostaria de esclarecer uma preocupação que eu identifiquei em alguns depoimentos na entrevista de rua. O processo não pressupõe a ampliação de cargos. A lei que fundamentou a criação estabeleceu apenas 2 únicos cargos, o cargo de subprefeito de Campo Grande e subprefeito de Ouro Verde, para o caso de o povo escolher a criação dos distritos. Tá? Não haverá ampliação de cargos, isso é muito importante a população entender. Há uma preocupação da administração municipal em ampliar e aprofundar a descentralização administrativa. E, obviamente, os distritos como um todo, eles são vistos como prioritários nessa meta, que, em última instância, visa a cidade inteira. Mas, enfim, a minha grande preocupação é deixar isso claro à população. Não haverá aumento de cargos. A única coisa que a lei previu foi a criação do cargo de subprefeito de Ouro Verde e subprefeito de Campo Grande. Uma pergunta, você falou da descentralização da cidade.
Mas administrativamente, na teoria, isso não muda muito, né? Se a gente fosse falar na criação desses distritos, para já, o que mudaria? O que seria levado para a região do Campo Grande e do Ouro Verde, que ajudaria a atual administração a fazer um controle maior da cidade, a ter a proporção dos problemas, principalmente dessas duas regiões que são muito carentes? Perfeito. Eu entendo o seguinte, a votação é a escolha popular, mas se a população se manifesta com o desejo dessa maior autonomia administrativa, que transformaria essas duas regiões em uma nova forma de administração, você está dando um recado nítido ao poder público que ali precisa de mais investimentos. Esse recado teria, ao meu ver, uma repercussão não só de âmbito municipal quanto estadual, mas isso é uma questão da decisão da soberania popular. Eu diria que um modelo de descentralização administrativa que a Prefeitura de Campinas já começou a implantar e traduz um pouco essa preocupação está no Agiliza, que é um posto avançado de serviços que a Prefeitura criou em Barão Geraldo. Foi a primeira experiência e há um plano municipal de criar essas unidades. E os distritos são vistos como prioritários nesse processo, mas o Agiliza, em última instância, vai beneficiar a cidade como um todo. Vamos então agora conferir o perfil da região do Ouro Verde com a repórter Bianca Oliveira. Com cerca de 240 mil habitantes e aproximadamente 90 bairros, a região do Ouro Verde é considerada uma das mais populosas de Campinas. A região do Ouro Verde teve seu início na década de 70 e era conhecida como a região dos diques, por conta das fábricas instaladas no local. A partir de 1988, foi inaugurado o Terminal Ouro Verde. A partir de então, a região leva o mesmo nome que o terminal. A saúde é o principal problema da região. Mesmo após a inauguração do Hospital Municipal Ouro Verde, em 2008, os moradores reclamam do atendimento precário. É o que confirma o administrador regional 12, responsável pela área do Ouro Verde. O Hospital Ouro Verde está com uma demanda alta, né, devido não é falta de estrutura nem falta de médico, é devido à demanda mesmo. Além da questão da saúde, este morador, há 38 anos, no Ouro Verde, destaca outros problemas de quem vive na região. O que veio de melhoria para cá foi através de movimentos sociais. Foi criado um conselho na região, foi se organizando o pessoal, associações de bairro, jardins não existe, praça de área de lazer, tudo abandonado, a maior parte tudo no mato. Diante dos problemas, a possível elevação a distrito divide opiniões. É o caso deste morador do Jardim Melina há 28 anos. Eu vejo que a proposta que é apresentada, ela não oferece condições de solucionar os problemas que a gente tem aqui na região. Por isso, eu penso que deveria ser solucionado os problemas de uma outra forma, não necessariamente com a criação do distrito. A importância da criação do distrito é um pouco isso, sabe? Que a gente quer, depois da votação, trazer uma discussão, chamar a população dessa região para discutir uma forma de criar um distrito diferente dos que já existe aí. Arthur, nós vimos que o caso do Hospital Municipal Ouro Verde existem problemas no atendimento à população da região e com as filas. O que a possível criação do Distrito do Ouro Verde poderia solucionar nesta área da saúde no Hospital Municipal? Perfeito. Não há uma conexão direta entre a transformação em distrito e as melhorias no Ouro Verde. A administração municipal tem uma profunda preocupação em ampliar a prestação de serviços de saúde na cidade inteira, inclusive Ouro Verde e Campo Grande. Isso significa, a Prefeitura acabou de inaugurar uma série de leitos de UTI no Hospital Ouro Verde, traduzindo a preocupação em melhorar a oferta de saúde pública nessas regiões. Mas eu gostaria de deixar claro que isso não tem conexão direta nem indireta. O que existe é um compromisso da administração municipal em melhorar a qualidade do serviço público em toda a cidade e, obviamente, uma área populosa como o Ouro Verde merece uma atenção especial da Prefeitura. Mas isso é um compromisso da administração de melhorar a qualidade
os serviços públicos de saúde e educação. Arthur, você mesmo mencionou que o subprefeito tem mais contato direto com o prefeito do que o administrador regional. Nós vimos na matéria problemas na saúde, problemas de saneamento ali nas imagens. Se o subprefeito ele tem um contato maior com o prefeito, qual seria a facilidade para levar verbas, orçamento para fazer melhorias nessa região? Já que, mesmo com a criação do distrito, o orçamento fica concentrado, no caso, na Secretaria de Serviços Públicos. Perfeito. A Prefeitura de Campinas, nós recebemos uma herança histórica de precariedade em várias regiões carentes. A região do Campo Grande, a região do Ouro Verde e em outras. Há uma preocupação da administração, e eu repito, a conexão não é direta e implícita, mas há uma preocupação da administração em resgatar o passivo social que essas regiões sofrem. Tá? Nesse sentido, a Prefeitura tem investido na criação de áreas de lazer nas áreas mais periféricas, a criação do PAC da Vila União é um exemplo disso, e a Prefeitura continua investindo, temos criado áreas de lazer e projetado áreas de esporte, áreas de melhorado o investimento, estamos construindo algumas naves-mães, inclusive nessas áreas. Enfim, eu só gostaria de deixar claro que o compromisso da administração independe dos resultados da eleição. Se por um acaso o povo de Campinas escolher criar os distritos de Campo Grande e Ouro Verde, haverá esse contato maior, e talvez por esse contato maior as demandas possam ser mais rapidamente contempladas, tá? Mas, eu repito, a preocupação da Prefeitura é com toda a cidade e, em especial, com as áreas que têm um passivo social maior. Vamos agora conhecer a região do Campo Grande com o repórter Neto Braganholo. O Campo Grande surgiu no final da década de 70 na região noroeste da cidade. Segundo a Prefeitura, possui cerca de 190 mil habitantes em aproximadamente 90 bairros formados às margens da Avenida John Boy Dunlop. Estamos na Avenida John Boy Dunlop, a maior de Campinas, com 13 quilômetros de extensão. A partir deste ponto, na Ponte dos Bandeirantes, começa a região do Campo Grande. Em horários de pico, a situação se complica para os moradores da região que desejam acessar o Campo Grande. A área com mais reclamações é o transporte público. 26 linhas de ônibus e 136 veículos representam 13% do total da cidade, o que fica abaixo da demanda dos 136 mil passageiros diários da região, que responde por 21% de Campinas. Este morador do bairro Satélite Íris 4, há 18 anos, reclama da deficiência do transporte público na região. Porque a gente pega um ônibus no Campo Grande, para chegar na cidade são 2 horas. Chega aqui do posto até a Pirelli, é 1 hora na fila de esperando. Esta moradora do Satélite Íris 4, há 8 anos, reclama também da falta de asfaltamento. Olha o estado dessa rua, né? A gente fica esperando o asfalto, a gente paga e nada. Com essa situação no transporte, os estudantes têm dificuldade de conseguir chegar na hora da escola, como explica Arnaldo Valentim, coordenador de uma escola no Campo Grande. A situação do transporte é gravíssima. Temos alunos aqui na escola que não conseguem chegar aqui na escola às 7 horas da noite, porque saem da cidade às 5 horas da tarde. O secretário de Serviços Públicos de Campinas, Ernesto Paulela, planeja melhoria da situação do transporte público após a criação do BRT, expressão em inglês que significa Trânsito Rápido de Ônibus. BRT, né? Que é o ônibus rápido, que terá um corredor especial, e o primeiro a ser implantado é o do Campo Grande. Outra deficiência do Campo Grande é a falta de áreas para lazer. O shopping Parque das Bandeiras e a Praça da Concórdia são as poucas alternativas de distração para a população de uma região com dimensões maiores que de muitas cidades do interior paulista. Arthur, como o repórter Neto Braganholo mostrou na matéria, há um problema grave na questão do transporte público. O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, disse que está prevista a criação de um BRT. Eu te pergunto, com a possível criação do distrito do Campo Grande, o que aceleraria a aprovação desse BRT e as obras também, consequentemente? Perfeito. Bom, as verbas já estão tramitando, isso faz parte do PAC do governo federal, tá?
não há uma conexão entre a eleição distrito ou não, tá? Porque isso era um plano que antecedia até a ideia de plebiscito. Aí eu vou repetir, é uma preocupação da administração municipal em melhorar as regiões onde o passivo social é maior, é mais intenso, mais grave. Campinas tem um desafio em transporte público muito complexo, porque somos uma cidade extensa e populosa. Então, temos grandes distâncias a percorrer, porque a cidade foi se espraiando. E grandes distâncias a percorrer entre a área do local de trabalho e o local de moradia. E uma das soluções que se desenvolveu para isso foi a criação dos BRTs, que vão beneficiar tanto Campo Grande quanto Ouro Verde. Mas esse plano antecede e independe dos resultados do plebiscito. Tá? Esses são desafios muito complexos, decorrentes da complexidade que é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes e com a extensão territorial que Campinas tem. Arthur, então, como você disse, tem projetos que são antes da possível criação dos distritos, antes de se fazer o projeto de lei pelo vereador Rafael Zimbaldi, para que se vote o plebiscito. E como a prefeitura enxerga, então, a criação desse distrito? O que traria de imediato para essas regiões? Já que os projetos anteriores, como BRT, serviços públicos como praças, áreas de lazer, que é outra reclamação do Campo Grande, como esse distrito, que tipo de medidas efetivas esse distrito, caso aprovado, trariam para essas regiões? Não sei, criação de cartório, por exemplo, poderia ser uma alternativa? A vontade popular é soberana. A prefeitura, ela não deve se posicionar nem contra nem a favor, mas sim respeitar o resultado das urnas. A criação do distrito amplia a perspectiva de criação de cartórios e de criação de unidades como Corpo de Bombeiros, tá? Mas não é uma relação de causa e efeito direto. Ela só aumenta a premência, o peso político daquela reivindicação da população junto às autoridades, e essas decisões tramitam fora da esfera da administração municipal. O que a prefeitura, nos seus limites administrativos, pode contribuir é o projeto de descentralização administrativa dos serviços públicos, cujo modelo do Agiliza, de Barão Geraldo, é o piloto, que está inspirando a aplicação em novas áreas da cidade. Como que funciona esse Agiliza? O Agiliza é uma unidade autônoma que recebe queixas do PROCON, recebe serviços da SANASA, várias questões de ordem financeira, administrativas, relativas à vida da prefeitura, podem ser tratadas no Agiliza. Esse é a maior contribuição na dimensão. A votação ela tem um peso político, há uma enorme subjetividade em falar isso, mas isso tem uma expressividade, isso tem uma materialidade. É um recado ao poder público em todas as instâncias, estadual, federal, municipal, que aquela região está pedindo mais atenção das autoridades do poder público. E no dia 5 de outubro, o eleitor, depois de escolher os seus candidatos a presidente, governador, senador e deputados, vai ter que responder na urna a seguinte pergunta: você é a favor da criação do distrito do Campo Grande? Você é a favor da criação do distrito do Ouro Verde? Se você é a favor, vote 60, que é sim. Se você é contra, vote 30, que é não. Essas são as perguntas que vão aparecer para você, eleitor, na urna no dia 5 de outubro. E a decisão fica na mão de vocês mesmos. A gente pode aqui um espaço para esclarecer um pouco mais a criação desses distritos. Eu agradeço a presença do diretor de comunicação da Prefeitura, Arthur Araújo, e agradeço aqui o Matheus, que nos acompanhou durante essa entrevista. Matheus. Obrigado, Thiago. Agradecendo ao Arthur e agradecendo a você pela companhia e até o próximo Diálogos.